Pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião magna, né? No nosso 37º ano, reunião de número 1541. E hoje, mais uma vez, vamos contar aqui com a presença ilustre, né? É sempre agradável, de Juliane Seabra Garcês, né? Ela é cardiologista pelo INCOR, da USP, tem certificado em cardio-oncologia pela International Cardio-Oncology Society. Isso é muita coisa, viu, Lu? Docente da Nada. pós-graduação da cardiologia, cardio-oncologia do BCRI, né? E, sem dúvida nenhuma, é uma entusiasta do que ela vai falar, e nos vai falar sobre cardio-oncologia reversa. O que é isso aí, Ju? A tela é toda sua. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite na pessoa do professor Souza para essa reunião que já tem há 37 anos. E esse tema, professor, eu acabei colocando de propósito, mas é um título, né, uma nomenclatura que a gente da cardio-oncologia está usando bastante. E eu queria trazer esse conceito para que, de uma forma geral, todo mundo conhecesse o que é que a gente está conversando agora, talvez de mais, assim, mais moderno, saindo um pouco daquele clássico de antraciclina, de cartoxicidade por droga. Então, a gente está ampliando um pouco mais o nosso olhar em relação a a interação, né, a interação entre a cardiologia e a oncologia. Então, começando, assim, é sabido de todos que câncer, né, doença oncológica e doença cardiovascular são as doenças líderes de causa de mortalidade no mundo e no Brasil. Aqui eu trago dados do INCA, que ele faz uma estimativa por triênio. Então, no triênio de 2023 a 2025, a gente tem uma expectativa de ter 704 mil novos casos de câncer por ano em cada um desses anos do triênio. E aqui do lado eu mostro uma ferramenta que é bastante interessante da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que eles colocam a quantidade de mortes por causas cardiovasculares no Brasil de uma forma online, que eles chamam de cardiômetro. Então, esse aqui é um print de novembro de 2023, mostrando que até aquele momento nós já teríamos cerca de 351 mil doença cardiovascular. Deixa eu ver se eu passar aqui. E aí eu fiz um print ontem, e aí a gente já está no meio do ano e temos uma estimativa, temos em média já mais de 230 mil mortes por doença cardiovascular. Então, demonstrando a robustez desses dois grupos de doença, né, na saúde pública. Então, como já é sabido de todos, né, a oncologia e a cardiologia compartilham de fatores de risco, né, seja idade, fatores dietéticos, história familiar, consumo de álcool, reposição de hormônio, obesidade, sedentarismo, tabagismo, então, hipertensão, diabetes. A gente sabe que existem fatores de risco modificáveis que a gente pode tanto desenvolver doença cardiovascular como doença oncológica. Então, já começa daí um primeiro link entre esses dois grandes mundos. Então, eu quero que vocês guardem isso, eu acredito que todos nós já temos isso de uma forma medular, mas que a gente vai entender por que que esse nome cardio-oncologia reversa. Então, a cardio-onco, ela nasceu de complicações cardiovasculares que ocorriam durante o tratamento oncológico. Só que a gente já tem dados mais recentes que mostram que algumas doenças oncológicas, por exemplo, já têm um controle muito mais eficiente, temos tratamentos muito mais eficientes, e que com o passar dos anos, a complicação cardiovascular, ela vai ultrapassar a mortalidade pelo câncer. E esse gráfico aqui, esse 3, a gente tem como exemplo o câncer de mama, alguns tipos de linfoma, como Hodgkin, câncer do trato geniturinário, câncer de tireoide, que a mortalidade cardiovascular, ela está se equiparando à mortalidade do câncer e talvez ela a ultrapasse. Então, por isso que se faz importante essa interação entre essas duas especialidades. Então, o câncer provocando doença cardiovascular é o que a gente já vem falando ao longo do tempo e é sabido por todos nós. Aqui é uma coorte, um registro, mostrando na Inglaterra que eles pegaram pacientes com câncer, mais de 600 mil pacientes, e pacientes com doença cardiovascular. E eles viram que entre esses dois grandes grupos lá na Inglaterra,
um grupo grande de doença cardiovascular, como AVC, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, a gente tem uma prevalência entre esses dois de 16,2%, mostrando que, aumentando a prevalência de internação, a gente tem um perfil de pacientes que tem um perfil de mais alto risco, são pacientes com câncer de pulmão, homens mais velhos, que têm múltiplas comorbidades, que têm doenças oncológicas em estados mais avançados e também um estado social mais simples, né, com mais dificuldade de acesso e até o uso de medicações. Então, mostrando que, assim, essas duas grandes grupos de doença têm uma interseção de prevalência em ambas delas. Mas, e por que esse nome cardio-oncologia reversa? Porque a cardio-oncologia, ela nasceu do que? Fruto de observação de que tratamentos oncológicos poderiam provocar disfunção cardiovascular. E lá na década de 60, a gente viu que isso acontecia principalmente com a antraciclina. E aí, por isso que começou-se a cunhar esse termo cardio-oncologia, e que hoje se tornou uma especialidade, e que ela é presente nos grandes cancer centers do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Só que o contrário parece ser verdadeiro. Então, não é só a doença oncológica que provoca ou pode predispor a complicações cardiovasculares, seja em decorrência da própria doença oncológica ou dos seus tratamentos, como quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Mas, por outro lado, a doença cardiovascular, talvez também ela possa ter uma relação em aumentar ou favorecer um microambiente para que se desenvolva a doença oncológica. Então, essa publicação do Jack Cardio Oncology do ano passado, ela pegou um pool grande de indivíduos que não tinham câncer, né? É um banco de dados grande dos Estados Unidos que mostra o quê? E ele dividiu pacientes que não tinham câncer entre pacientes que não tinham doença cardiovascular, que é que está aqui à esquerda, pacientes que tinham doença cardiovascular não aterosclerótica e pacientes que tinham doença cardiovascular aterosclerótica. E aí ele foi fazendo, por uma análise de propensity score, qual seria o risco, né, desses três grandes grupos desenvolver uma doença oncológica. E o que foi visto é que aqueles pacientes que tinham doença cardiovascular, seja ela qual for, aterosclerótica ou não aterosclerótica, em relação aos pacientes que não tinham doença cardiovascular, esse grupo tinha um risco maior de desenvolver câncer, de uma forma geral. Quando a gente vai estudar se há diferenças entre doença cardiovascular aterosclerótica e não aterosclerótica, a gente também percebe que a incidência de alguns tipos de câncer tem uma predisposição maior no grupo de pacientes que têm doença cardiovascular, como câncer de pulmão, de bexiga, colo e algumas neoplasias hematológicas, em detrimento de, por exemplo, o câncer de mama, ovário e útero em pacientes que tinham uma doença cardiovascular não aterosclerótica. Então, aqui à direita, demonstrando só o risco cumulativo de desenvolver câncer, e a gente percebe que nessa curva amarela são aqueles pacientes que tinham a doença cardiovascular prévia. Então, em relação aos pacientes que não tinham doença cardiovascular, esse risco é maior. E aí a gente começa a observar que, de uns anos para cá, a gente já tem um link maior relacionando, por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca e incidência de câncer. Essa aqui é uma meta-análise publicada no European Heart Journal no ano passado, que o objetivo dela foi avaliar essa prevalência ou esse risco, né, numa coorte de pacientes com insuficiência cardíaca, que era uma coorte grande, com pacientes mais idosos, com cerca de 69 anos, que comparou com pacientes que não tinham insuficiência cardíaca, mais ou menos numa faixa etária semelhante, e fizeram um follow-up de cerca de 6 anos e 7 meses. Então, o que é que essa meta-análise ela mostrou? Né, que os pacientes com insuficiência cardíaca, eles tinham um risco maior de desenvolver câncer. Então, a incidência geral de câncer aumentava em 43% em comparação àqueles pacientes que não tinham insuficiência cardíaca, notadamente para alguns subtipos, como câncer de mama, câncer de pulmão, alguns tipos de câncer hematológico e câncer coloretal. Então, talvez aí, demonstrando, claro que é uma meta-análise que reúne um pool de pacientes muito grande, a gente sabe que existem diversas limitações, mas a mensagem principal é a gente talvez ter uma atenção muito maior para esse subgrupo de pacientes com insuficiência cardíaca, que talvez eles mereçam a gente ter uma atenção maior para que tenha esse olhar para um diagnóstico precoce e um possível tratamento.
Então, essa é uma das mensagens, assim, que eu gostaria de começar a passar, porque fica muito linkado que cardio-onco é a oncologia provocando uma doença cardiovascular, e o contrário parece ser verdadeiro. Então, quais seriam esses mecanismos propostos, né, para ter essa relação bidirecional, né, que a gente já falava antes, mas agora de uma forma muito mais concreta? Porque a gente sabe que, por exemplo, indo para a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, a gente tem inflamação, tem remodelamento metabólico, a gente tem vias metabólicas envolvidas, a gente tem algo novo que vem surgindo ao longo do tempo, que é a hematopoiese clonal, né, que é o chip, que eu vou falar mais adiante. A gente tem a angiogênese envolvida, a gente sabe que hipóxia por tempo prolongado pode provocar angiogênese, neoangiogênese. A gente pode ter envolvimento de matriz extracelular com alguns mecanismos também, com produção local. E alguns fatores, né, como vem chamado mais modernamente, que a gente tem citocinas, seriam cardiocinas, né, que seriam fatores secretados pelo coração doente que poderiam provocar uma alteração tumoral em determinados sistemas. Então, existem alguns mecanismos propostos, a gente sabe que existem modelos pré-clínicos, né, principalmente em animais, que começaram a testar essas hipóteses, e tem alguns trabalhos que mostram que realmente algumas doenças, ratos com algumas doenças cardiovasculares têm uma tendência maior a algum desenvolvimento de neoplasia. Aqui é uma revisão desse ano, do início desse ano, que foi publicada na Nature Review, mostrando que, assim, existem mecanismos compartilhados mesmo no desenvolvimento de ambas as doenças. Então, estresse oxidativo, que pode predispor à disfunção miocárdica, a gente sabe que também é um importante fator para crescimento tumoral. Uma inflamação crônica, que ela pode, de alguma forma, fazer um desarranjo no sistema imune e, por isso, provocar tanto a doença cardiovascular, a disfunção, né, ventricular, quanto o crescimento tumoral, tanto que um dos pontos de ação hoje em dia na doença neoplásica é a imunoterapia, que a gente mexe em alguns checkpoints do sistema imune para poder hiperativar e aí ele ser mais ativo contra a doença oncológica, mas isso a gente também sabe que pode ter repercussão cardiovascular, além do próprio chip, que é a hematopoiese clonal de significado determinado, disbiose da microbiota, que também está associado já a alguns trabalhos com aterosclerose, trombose, inflamação crônica, e isso, por outro lado, também aumenta o turnover de metabólicos e pode também aumentar o risco de doença oncológica, né, desregulação metabólica, efeito de hormônios, né, desbalanço entre hormônios endógenos, a própria senescência, né, o envelhecimento celular, ele pode provocar a secreção de fatores que tanto podem predispor a doença cardiovascular quanto doenças oncológicas, e sobre aqueles fatores circulantes, né, que seriam as cardiocinas, que podem ter ou acelerar o tumor ou provocar o surgimento de alguma doença oncológica. Todos esses são mecanismos propostos que se interrelacionam e podem acontecer ao mesmo tempo, não necessariamente em etapas, e que é isso que a pesquisa básica tenta elucidar para que a gente consiga entender esses caminhos e talvez atuar de uma forma muito mais enfática e até pensando em desenvolvimento de medicações. Então, eu trago aqui uma classificação que foi proposta em 2021 por um dos maiores estudiosos dessa cardio-oncologia reversa. Ele é um holandês, o de Boer. Ele já estuda há muito tempo isso. Ele é uma das pessoas que mais fala sobre essa cardio-onco reversa. Ele que até trouxe esse termo. E ele mostrando, assim como na cardio-renal, né, que a gente tem essa divisão entre tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 5. Ele propôs isso para cardio-onco, inclusive junto com o autor, né, que é o Ronco, da cardiorrenal. Então, eles se uniram com alguns outros pesquisadores do campo da cardio-oncologia para tentar fazer uma classificação semelhante àquela que foi feita para a síndrome cardiorrenal. Então, a síndrome cardio-oncológica tipo 1 seria aquela que a doença oncológica leva a uma complicação cardiovascular.
O tipo 2 seriam aquela que os tratamentos oncológicos levariam a uma doença cardiovascular. O 3 e o 4 seria o inverso. Seria que a doença cardiovascular, o seu progressivo remodelamento, inflamação, poderia predispor a um ambiente pró-oncogênico. E a tipo 4, que seria a doença associada a seus tratamentos, né, e tudo que a gente pode usar para a doença cardiovascular poderia causar também um ambiente propício para o surgimento de neoplasias, e o tipo 5 seriam condições sistêmicas ou condições genéticas que podem causar ambas as doenças. Não necessariamente ao mesmo tempo, mas que têm duplo caminho. Então, só para a gente ir detalhando um pouco mais, para que isso fique claro e esse raciocínio fique um pouco mais concreto para vocês, eu trago aqui o tipo 1 e tipo 2, que seria aquilo que normalmente a gente já está acostumado a escutar sobre a cardio-oncologia, ou seja, a doença oncológica ou seus tratamentos causando disfunção cardiovascular. Então, no tipo 1, eu tenho a doença neoplásica, que ela causa uma resposta imune, ela causa, pode até causar uma síndrome de citocinas, tempestade citocinérgica, e isso por si só pode causar o dano cardiovascular. Isso cada vez mais vem sendo estudado, a própria doença oncológica, sem nenhum tratamento prévio, causando disfunção no coração. A gente já teve alguns exemplos no nosso serviço, e a gente hoje em dia consegue até visualizar esse tipo de complicação, porque a gente tem ressonância, tudo que que antigamente a gente não conseguia, hoje a gente consegue enxergar melhor. E também a própria caquexia que o câncer provoca, isso pode provocar também disfunção cardiovascular, a síndrome de lise tumoral, enfim. Então, a própria doença oncológica trazendo repercussão para o sistema cardiovascular. Já no tipo 2, seria aquilo que habitualmente é debatido hoje nos congressos, em simpósios, que são os tratamentos oncológicos causando complicação cardiovascular, seja na válvula, no sistema elétrico, no próprio músculo, no pericárdio, nos vasos, ou acelerando a aterosclerose, enfim, aquilo que a gente costuma debater sobre os efeitos dos quimioterápicos no coração. E aí, indo para o tipo 3, já seria o inverso, que aí seria o motivo da aula mesmo, que é a cardio-onco-reversa. É o quê? É a doença cardiovascular, que ela vai provocar alterações no microambiente, né, as alterações metabólicas que podem predispor ao crescimento tumoral, a neoangiogênese. Então, o estresse oxidativo aumentado, fatores pró-inflamatórios secretados, fatores de crescimento, cardiocinas, né, como a galactina 3, até alguns tipos de microRNA que mais modernamente estão sendo estudados e linkados, assim, muito estudados na cardio-oncologia, como um proto-oncogene, podem favorecer a sinalização para o crescimento tumoral. Então, a própria doença cardiovascular, ela pode criar um ambiente favorável ao desenvolvimento da doença oncológica. O tipo 4 seria o quê? O tratamento, né, a doença com o seu tratamento, que talvez pudesse predispor ao surgimento de doença oncológica. E aí, como seria isso? A gente já viu que em vários momentos já foi tentado fazer associação entre inibidores da angina de conversão, os BRAS, com alguns tipos de câncer. Tem alguns trabalhos que mostram que talvez tivesse uma incidência aumentada de câncer de pulmão. Por seu lado, os grandes trabalhos com essas medicações nunca mostraram um aumento exacerbado da incidência de câncer. Os tiazídicos foram, há pouco tempo atrás, implicados no aumento de alguns tipos de câncer. Então, assim, vez ou outra a gente vê que existem medicações que habitualmente a gente usa, que às vezes saem alguns trabalhos mostrando que poderia ter alguma associação. Nada disso ainda foi completamente elucidado, pelo contrário, a gente usa essas medicações há muitos anos com segurança, mas levanta essa questão que talvez algumas medicações mais modernas que a gente começou a usar possa ter uma contribuição para o desenvolvimento de doença oncológica. Uma das outras coisas que é legal a gente prestar atenção é que, por exemplo, naquele paciente que tem doença cardiovascular, ele é um paciente, uma doença mais grave, como insuficiência cardíaca, ele é um paciente que ele é seguido de perto, então ele tem uma vigilância muito grande, são solicitados mais exames para ele, então talvez
nisso a gente consiga fazer mais diagnóstico, porque esse paciente ele é mais vigiado, né? E talvez esses outros sejam fatores confundidores, né? Então, a vigilância pode ser um fator, um bias, para que a gente ache que exista essa correlação. Mas, ao mesmo tempo, são pacientes que fazem muitos exames, por exemplo, de imagem, que envolvem radiação, e talvez essa radiação, ao longo dos anos, elas podem levar a um estresse oxidativo, um dano no DNA, e aí uma doença oncológica. Essa própria vigilância com esses exames de imagem, a gente pode descobrir câncer em estágio inicial, mas um outro dado que chama atenção é que a gente percebe, principalmente nos trabalhos de fibrilação atrial e desses novos anticoagulantes dos DOACs, que os pacientes que sangram, geralmente a gente pode descobrir doenças oncológicas que estavam ali assintomáticas, né? O paciente não tinha absolutamente nenhum sintoma. Depois que começa a usar uma dupla antiagregação ou uma anticoagulação, ele tem um sangramento no trato geniturinário, no trato gastrointestinal, e daí suscita uma investigação e se descobre uma doença neoplásica. Então, será que existe uma relação mesmo entre eles, ou o uso da medicação só desvendou um câncer que ali existia? E o tipo 5 seria aquele último tipo que doenças gerais, sistêmicas ou até genéticas poderiam predispor à doença cardiovascular ou à doença oncológica. Então, aqui vai entrar tabagismo, alcoolismo, obesidade, né, algumas mutações genéticas somáticas, que são aquelas que a gente vai adquirindo ao longo da vida e que pode predispor tanto ao desenvolvimento de doença cardiovascular como oncológica, não sendo necessariamente ao mesmo tempo. E aqui eu trago uma tabela que mostra, por exemplo, esses fatores de risco modificáveis, né, que é como a ingesta alcoólica, o aumento de peso, os níveis de glicemia, pressão arterial, a dieta, a atividade física, o nível de colesterol LDL, tabagismo, que se eu tenho um consumo aumentado, eu tenho um desbalanço desses fatores de risco modificáveis, eu vou ter um aumento, né, no risco de ter doença cardiovascular e doença oncológica. Ao mesmo tempo, se eu controlo melhor esses fatores de risco, a gente sabe que, inclusive, isso foi fruto de um Sabadó, que se a gente tiver um estilo de vida mais saudável, tendo em vista aqueles 8 parâmetros, né, ou talvez 9, incluindo saúde mental, se a gente consegue controlar, a gente consegue diminuir o risco de doença cardiovascular, mesmo em populações geneticamente com alto risco para desenvolver doença cardiovascular. E para o câncer, isso também é verdade. Então, a gente sabe que, por exemplo, a obesidade, tem alguns tipos de câncer que tem um link com a obesidade, que se eu aumento 5% do meu IMC, eu posso aumentar em 10%, por exemplo, o risco de ter câncer de cólon. Então, já existem algumas informações a respeito desses fatores de risco modificáveis, que também têm um link com doença oncológica. Então, de uma forma geral, aqueles 8 pilares de um estilo de vida melhor não seria só para a doença cardiovascular, e também a gente englobaria as doenças oncológicas. E aí, um dos trabalhos que chamou atenção, e lá de 2017, para essa possível relação, né, que pode ter caminhos aí incomuns, né, o caminho da inflamação, por exemplo, foi o CANTOS Trial, que usou o canakinumab, pensando na teoria da inflamação, ou daquele risco residual, né, dos pacientes que já tinham aterosclerose e tinham a proteína C elevada, para usar esse inibidor de interleucina 1, e ver qual é o desfecho cardiovascular. E eles foram testando diversas doses, 50 miligramas, 150 miligramas, 300 miligramas contra placebo, e foi visto que realmente diminuía a internação e alguns parâmetros, né, de doença cardiovascular, de desfecho cardiovascular. E também foi visto que, usando essa medicação numa análise secundária, foi visto que diminuía a incidência de câncer de pulmão e sua mortalidade. E chamou a atenção. Então, tem aí uma teoria inflamatória que pode servir de link, sim, e é isso que vários trabalhos
de ciência mais básica ou até em animais mostram que realmente se eu atuar nessa via de inflamação, eu posso diminuir tanto a doença cardiovascular como a doença oncológica. Claro que não é um trabalho definitivo, foi um trabalho que teve uma reverberação grande, tem certas limitações, mas ele trouxe esse pensamento sobre que a inflamação é um caminho, é um dos caminhos importantes para a gente pensar e até atuar para diminuir risco cardiovascular. E aí, o grande falado chip, que é a hematopoiese clonal de significado indeterminado por hora, que seria o quê? Células hematopoéticas, células tronco hematopoéticas, que a gente já tem na medula óssea. Em algum momento, ela sofre uma mutação somática, ou seja, ao longo da vida, tem um evento e provoca essa mutação, e esse chip, essa célula que foi mutada, ela pode ter uma produção exacerbada de citocina, que pode levar tanto a eventos cardiovasculares, como aterosclerose, insuficiência cardíaca, doença isquêmica, quanto para doenças hematológicas, como a leucemia. Então, isso vem ganhando força e vem ganhando cada vez mais pesquisa, o chip, para a gente entender quando é que ele muda e qual o caminho que ele percorre para promover tanto a doença cardiovascular como a doença oncológica. Então, o chip, que é essa mutação somática de células tronco da medula óssea, ela pode acontecer particularmente em alguns genes que a gente já sabe que mexe com metilação de DNA e que pode estar implicado com perfil pró-inflamatório mais importante, provocando doença isquêmica cardíaca e alguns tipos de câncer. Então, talvez aí a gente comece a ter um link, né, mais concreto do que realmente possa unir essas duas doenças e aí talvez ser um alvo de tratamento para que a gente não desenvolva nem doença oncológica, nem piore, né, ou piore a doença cardiovascular já instalada. Uma outra coisa que também vem sendo muito debatido é a senescência. Então, talvez não só o chip, a inflamação, mas o próprio envelhecimento, ele vai provocar secreção de alguns fatores que ele coloca aqui até fatores associados ao envelhecimento, são citocinas e até espécies de estresse oxidativo, que podem provocar tanto a doença cardiovascular quanto a doença oncológica. E claro que a doença cardiovascular aí, que provoca inflamação, que provoca estresse oxidativo, ela pode, né, num processo, envelhecer algumas células e nisso provocar uma doença oncológica, e o contrário também é verdadeiro. Além disso, não só o envelhecimento cronológico, né, o aging, o envelhecimento esperado, mas, por exemplo, aquele paciente que é diabético, aquele paciente que é tabagista, ele pode provocar um estresse prematuro, ou seja, uma senescência prematura das células, e aí ela pode ser implicada nesse ciclo vicioso de aumento da produção de citocinas, estresse oxidativo, e gerar tanto doença cardiovascular quanto doença oncológica. Então, a doença cardiovascular e a patogênese do câncer, levando em consideração que seria esse caminho, talvez, de inflamação e de secreção de espécies pró-inflamatórias, a gente sabe que em alguns trabalhos já de bancada, e isso tem ligação com alguns tipos de câncer. Então, aqui esse gráfico, ele coloca alguns tipos de citocinas que poderiam estar implicadas com o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como pulmão, mama, cólon e alguns tipos de câncer hematológicos também. E aqui demonstrando que o fator de crescimento, né, dos vasos, a própria angiogênese, ela pode influenciar tanto a doença cardiovascular quanto a doença oncológica. Então, hoje em dia, um dos alvos, né, para tratamento do câncer é você atuar em inibidores do VEGF, ou seja, eu tenho anticorpos monoclonais ou inibidores de tirosina quinase, que são proteínas intracelulares implicadas no crescimento vascular, que nutre o tumor, como alvos de medicação, e isso a gente vê corriqueiramente. Quando esses pacientes são tratados com essa medicação,
o que é que a gente da cardiologia vê? Geralmente a gente vê aumento da pressão e um dano vascular, faz uma vasculotoxicidade. Então, ele não é uma medicação específica para o crescimento tumoral. Então, ela age em todos os vasos. Por outro lado, a própria doença cardiovascular, ou seja, a isquemia, um ambiente de hipóxia, de isquemia, tem o VEGF diminuído e por um mecanismo de feedback, o estimulador vai entender que precisa aumentar a angiogênese e talvez esse caminho seja um dos fatores para desenvolvimento de neoplasia. Então, a gente vê que talvez realmente haja uma relação muito mais intrínseca com vários mecanismos envolvidos e que um pode contribuir para o crescimento ou uma piora da doença já existente. E aí eu trago o exemplo do CAR-T. O CAR-T é uma terapia celular que modificou a história natural da terapia, principalmente nos cânceres hematológicos, que é uma terapia inovadora, que você mexe geneticamente em linfócitos que são removidos da pessoa, e no laboratório você transforma numa quimera, você altera geneticamente esse linfócito para que ele tenha uma avidez maior pelas células oncológicas, e isso pode matar o câncer de uma forma muito mais eficiente. Então, o CAR-T, ele começou a ser estudado para doenças que já não tinham uma perspectiva de tratamento, e isso começou em pacientes que já estavam com doença, com linfoma sem nenhum tipo de tratamento, leucemias linfoblásticas também, que já estavam em última linha de tratamento, e foi visto que uma criança foi curada com a infusão do CAR-T. Então, houve um rebuliço muito grande que isso seria a cura do câncer, e aparentemente é algo que está crescendo muito, e talvez seja uma das vias que a gente consiga controlar de uma forma eficiente, com resultados bem motivadores. Porém, quando eu mexo nessas vias, né, e eu torno os linfócitos eles mais ativos, eu estou mexendo em um dos caminhos de hiperativação imune, e talvez eu provoque uma resposta inflamatória exacerbada, não só no microambiente tumoral, mas também no organismo como um todo. Então, uma das complicações cardiovasculares do CAR-T é decorrência da tempestade de citocinas. Então, o CAR-T, né, ele provoca uma tempestade citocinérgica, ele aumenta muito citocinas pró-inflamatórias como interleucina 6, 2, 8, NF-alfa, interferon, que podem provocar complicações cardiovasculares, desde arritmias até disfunção ventricular, inclusive com morte. Então, essa é uma das grandes preocupações, a complicação cardiovascular no CAR-T. A gente já tem inúmeras publicações demonstrando como é o manejo desses pacientes que recebem terapia celular. A gente pode ter cardiotoxicidades fulminantes em pacientes que receberam esse tipo de terapia. E o que é que a gente usa para tratar? A gente usa o tocilizumab, que é um inibidor da interleucina 6, que inclusive ficou muito conhecido, porque o COVID, né, grave, ele predispõe a uma tempestade citocinérgica, uma inflamação exacerbada, que a gente precisa lançar a mão de um inibidor potente dessa inflamação, e o tocilizumab, ele se mostrou efetivo no subgrupo de pacientes que tinham inflamação mais importante, e no CAR-T existem vários trabalhos já mostrando, inclusive, em consensos para o manejo, né, de tempestade citocinética no CAR-T-cell. A gente usa o tocilizumab, às vezes até junto com corticoides. Então, só demonstrando que realmente a inflamação, ela pode ser um link para as duas doenças, até como alvo terapêutico. Eu pensando numa doença que eu vou agora diminuir a inflamação, vou ter um tratamento específico para ela, que é a doença oncológica hematológica. Do outro lado, eu tenho uma complicação cardiovascular pela resposta exacerbada que ela provoca. Então, a gente percebe que existe realmente uma relação intrincada,
né, entre esses dois grandes grupos de doenças, seja por fatores de risco compartilhados, como que habitualmente a gente já conhece, como obesidade, diabetes, hipertensão, tabagismo, quanto pelo microambiente mesmo tumoral, ou até o microambiente da doença cardíaca, o uso de suas medicações de uma forma bidirecional, os tratamentos oncológicos provocando doença cardiovascular e talvez alguns tratamentos para doença cardiovascular favorecendo um ambiente para o aparecimento de doenças neoplásicas, e além de outros mecanismos que na prática clínica habitualmente a gente não consegue mensurar, como a atividade de células endoteliais, atividade inflamatória, como é que a matriz extracelular se comporta. Então, assim, ainda é um campo muito novo, que está crescendo e que talvez agora, ao longo desses anos, a gente assista a resposta de algum desses questionamentos. Então, aqui eu trago um exemplo de como esse pensamento, né, de síndromes cardio-oncológicas, tanto a clássica, né, que seria a doença oncológica levando à doença cardiovascular, como a reversa, que seria a doença cardiovascular predispondo à doença oncológica. Então, aqui ele coloca que tem um exemplo, por exemplo, o paciente com câncer de pulmão, se a gente pensar que aqui é o tipo 1 e o 2, que a doença oncológica predispõe à doença cardiovascular, a própria doença pode trazer algum efeito direto para o coração, como uma trombose, um tromboembolismo, uma caquexia, quanto o seu tratamento pode também induzir uma cardiotoxicidade, por exemplo, uma imunoterapia. Quanto ao contrário, naquele paciente que eu tenho uma doença cardiovascular, por exemplo, aquele paciente que tem um infarto, eu posso ter um risco maior de desenvolver câncer pelo aumento da inflamação sistêmica, por hipercoagulabilidade e também porque eu vigio melhor, eu tenho uma vigilância melhor nesse paciente, né, ao longo do tempo e talvez eu consiga aí detectar doença. E, além disso, tratamentos cardiovasculares, né, ou até doses mais altas de radiação, paciente que é submetido a exames com radiação com mais frequência, pode estar associado ao aumento da incidência de câncer. E o subtipo 5, que seria aquele sistêmico, é aquele paciente que era saudável e que ele começa a desenvolver diabetes, hipertensão, obesidade, inatividade física, e ativa algumas cascatas, alguns caminhos que podem desenvolver tanto a doença cardiovascular quanto a doença oncológica. Então, aqui tem um roadmap, né, que seria, assim, o que deveríamos perseguir, a cardiologia e a oncologia juntos, para que a gente pudesse entender melhor essa relação bidirecional, né, entre esses dois grupos de doença. Então, talvez estabelecer modelos pré-clínicos, né, que possam mimetizar situações no organismo humano, para que a gente conseguisse estudar, né, a indução do câncer, indução, por exemplo, de insuficiência cardíaca, e ver o que é que tem nesses dois microambientes em comum, né, tentar demarcar possíveis alvos terapêuticos, né, ou até conseguir desvendar biomarcadores. Então, seria a pesquisa pré-clínica, para que a gente pudesse passar para uma pesquisa clínica e investigar essas associações. Então, investigar os fenótipos cardiovasculares nos estudos oncológicos, quanto o contrário, né? Estudar os fenótipos oncológicos nos nossos estudos cardiovasculares, que a gente consegue reunir muito mais pacientes. E daí a gente conseguir ter uma população maior e conseguir unificar critérios e que a gente consiga falar a mesma língua, para que a gente consiga realmente desvendar se realmente existem esses mecanismos. E daí a gente passa para a prática clínica, né, que isso já existe, né, essa colaboração entre cardiologista e oncologista, muito mais de complicações cardiovasculares pelo tratamento, mas talvez a gente conseguir ter fatores prognósticos melhores para que a gente tenha uma tomada de decisão mais acurada, né, porque isso vai trazer um prognóstico melhor e uma qualidade de vida melhor para desses pacientes, além do que, se a gente fizer pesquisas com esse intuito, a gente vai ter biomarcadores que vão ter uma acurácia maior e um fator, e vai ter um valor preditivo melhor, né, para refinar na nossa prática. Então, de uma forma geral, para resumir, a cardio-oncologia reversa
é tudo isso que eu falei, de uma reprogramação imune, talvez fatores circulantes, né, a cardiocinas e angiogênese, metabólitos, alterações genéticas como a chip, que possam ter essa relação. Então, talvez o que a gente precisa é isso, a adjudicação dos endpoints em trabalhos oncológicos que não tem, às vezes eles falam que tem complicação cardiovasculares e a gente não sabe exatamente quais foram os critérios. Assim como nos nossos trabalhos, a gente também tem endpoints, né, pensando em incidência, prevalência de doença oncológica. E para a gente ter times, né, translacionais, transdisciplinares, para que a gente consiga fazer pesquisa com a cardiologia e a oncologia juntos. Porque daí a gente pode identificar biomarcadores, talvez mais específicos, a gente consiga melhorar os protocolos, tanto de tratamento de doença oncológica, quanto de doença cardiovascular. E é isso. Espero que não tenha sido uma aula, assim, ficção científica. Muito obrigada pelo tempo e pela oportunidade. Ju, parabéns. A Souza me pediu para eu assumir temporariamente, porque ele está resolvendo um problema com um paciente aí, teve um diagnóstico recente de TVP. Veja, parabéns pela aula, sim, eu acho que o título dessa aula foi muito mais do que cardio-oncologia reversa, né? Acho que você, de fato, mostrou todo o working hypothesis atual de como é que vocês enxergam essas duas patologias. Acho que essa classificação era mais do que esperada, acho que a gente já tinha até conversado antes, que estava na cara que ia ter uma classificação igual à da cardiorrenal, porque eles estão muito juntos, né? Eu sinto algumas questões, eu fico curioso, porque a gente aprende, às vezes, enviesado, e a gente sempre dizia, olha, essa é uma família mais de câncer, essa é uma família mais de doença cardíaca, né? Pelo menos eu aprendi assim quando era. E a gente nunca conseguiu enxergar que eles estavam tão juntos. Às vezes o conhecimento ele se expande e complica mais nosso entendimento, mas eu acho que nesse caso específico da cardio-onco, vocês dissecando vias fisiopatológicas comuns, eu acho que o tratamento preventivo ele ficou muito mais lógico. Se a gente pensar que a prevenção primordial hoje pode atuar nas duas doenças que mais matam, então a gente está num campo pragmático muito bom. Se essa hipótese for verdadeira, de fato, eu acho que o que a gente tem que cair no campo é implementar medidas preventivas desde da concepção, né? Porque isso é epigenética também, né? Então, se eu tenho fatores genéticos, eu tenho que evitar que a criança, o feto, etc., se exponham a mecanismos oncogênicos ou cardiogênicos, digamos assim, desde cedo, como o tabagismo, fumo, álcool, etc. Eu acho que você traz uma perspectiva fascinante, além da questão de mecanismos intrínsecos complexos e drogas, etc., mas eu acho que tem um caráter prático de promoção de saúde pública que é de uma magnitude imensa, né? Então, eu acho que abriu muito minha cabeça em relação a esse tema. Eu queria ouvir você aí em relação a hoje, qual é o papel do álcool que você vê, já que você está militando nas duas searas, né? Eu ia fazer essa pergunta, mas você já respondeu, é tipo 5, né? Álcool entra como tipo 5, porque ele tanto vai para cardiopatia, como ele também vai para promoção... A doença oncológica. Exatamente, para doença Veja, oncológica. hoje, assim, estando totalmente imersa, assim, muito imersa na cardio-onco, eu tenho uma visão muito diferente do álcool, assim, acho que na cardiologia a gente tem uma visão até um pouco mais tranquila, então, romântica, vamos tomar um vinho, né, uma taça, protege todo dia, se tomar um cálice de vinho no almoço, vai proteger. Eu, hoje em dia, eu não tenho essa visão mais, já existem alguns trabalhos mostrando que não existe uma dose protetora e nem uma dose mínima que não cause mal algum. Então, esse conselho, assim, essa coisa, assim, uma dose pequena que cura e uma dose muito alta que causa doença. Eu acho que não, que o consumo per si do álcool, ele é ruim.
tanto para doença cardiovascular quanto para doença oncológica. Então, eu acho que não é assim, a gente dizer para o paciente, como a gente às vezes é muito leniente, pelo menos no passado, quando eu estava na residência, até quando eu era estudante, que pode beber um pouquinho, que um pouquinho não tem problema, eu não considero isso mais uma verdade. Eu acho que isso está errado, entendeu? Eu acho que hoje o consumo de álcool, seja ele qual for, ele pode estar envolvido em algumas vias que a gente não conhece, tem muitas vias, e a oncologia conhece isso muito melhor do que a gente. Eles têm uma pesquisa muito mais, eles têm uma medicina de precisão muito mais avançada do que a nossa na cardiologia. Então, eu acredito que, assim, para o consumo de álcool, hoje em dia, eu acho que é para não ter, né? O consumo Como médico, a postura de álcool. médica é Não essa existe mesmo. uma dose segura que você pode dizer Oi? Não, como médico, a postura é essa mesmo. Não é que a gente não vá beber, mas provavelmente tem outros aspectos na decisão. Mas eu Sim, concordo 100%. é, Meu pai morreu falando isso, né? Você sabe. Ele morreu exato. falando isso. Ele já era um visionário de muita coisa. Então, assim, isso é uma mudança muito grande. A gente sabe aquele trabalho lá de 2016 que foi publicado no New England, para mim foi um dos trabalhos assim que mais me fizeram refletir, que eles pegam aquelas coortes, né, geneticamente predispostas a ter doença cardiovascular, e aí você coloca 4 modificações de estilo de vida e a pessoa diminui o risco em mais de 40% com modificação do estilo de vida em uma coorte que tem já um risco genético maior, aquelas famílias, né, que tinham doença cardiovascular. Então, para mim, esse foi um dos trabalhos, assim, mais impactantes que eu vi ao longo dos anos, mostrando que realmente o estilo de vida, e hoje em dia eu gasto muito mais tempo conversando com o paciente sobre isso, porque eu realmente acho que essa mudança, né, daqueles pilares mesmo, que parecem muito básicos, a gente precisa realmente fazer primeiro o básico, para depois a gente pensar em dar um monte de remédio. Eu acho que isso hoje em dia, tanto para doença oncológica, a gente tem muito trabalho, né, demonstrando que, por exemplo, pacientes que se mantiveram ativos durante a quimioterapia têm uma resposta melhor do que aqueles pacientes. E aí, em relação à mortalidade, não estou dizendo nem só efeito colateral da quimio, a mortalidade do que aqueles pacientes que ficaram inativos, sedentários. Isso a gente tem dados muito robustos, principalmente para câncer de mama, que as mulheres que se mantiveram ativas tiveram resposta maior. A gente tem para algumas doenças hematológicas, a gente vê isso no dia a dia. Então, hoje, eu tenho uma atenção muito maior a esses fatores de riscos modificáveis do que tinha quando eu era estudante, eu comecei na residência de cardiologia. Beleza, a Souza aí voltou. Muito bem, não, eu estava quase que botando em prática a aula, né? Porque assim, eu estou com um paciente que tem doença cardiovascular nítida, inclusive tem marca-passo e é coronariopata, e ele tem um déficit cognitivo, estava no neurologista, o neurologista me ligou que ele acordou hoje com um membro superior esquerdo todo demasiado. Está mantendo, assim, pulso bom e tal, mas eu tava, o que é que eu achava? Disse, olha, seguramente é uma trombose aguda que pode ser até como ele tem marca-passo, pode ter marca-passo, pode ser síndrome de via cava, e num paciente desse tipo, a gente não pode deixar de pensar no síndrome paranel, né? Que é isso. Então, ele está indo para fazer agora o duplex scan para a gente tomar conduta. Ô, Ju, uma coisa interessante que apesar de eu ter que interrompido, mas eu estava ouvindo a sua apresentação, aliás, parabéns, eu achei fantástica, sem dúvida nenhuma, eu já tinha ouvido alguma coisa, mas não tinha lido com essa profundidade, eu acho que você está no caminho certo e eu concordo com o que o Zé Augusto disse, realmente assim, abriu muito as nossas mentes para esse caminho, essa dupla via aí de ações. Então, provavelmente, muitos daqueles pacientes que você atribui a uma cardiotoxicidade de uma droga, eventualmente pode ser efeito até da própria neoplasia, promovendo a disfunção, né, ventricular. Sim. Quer dizer, é por isso que quando eu estava querendo ver, deve ter. Peraí, você botou como é a sigla? É COS1, 1, 2. Ele colocou como Cardio-Oncology Syndromes. Sim, cardio-oncology, então, deve ter um B aí, ou não sei, porque vai ter alguém aí, você não concorda que vai ter uma
né? Então, Totalmente. Eu estava até conversando isso com o Zé Augusto, a gente conversou na SOCESP e tudo, porque eu comecei a ver bastante, principalmente em doenças que têm um background de inflamação muito grande, notadamente hematológico, assim, as doenças hematológicas trazem uma inflamação muito grande, leucemia, linfoma, e eu tenho já uns 3 pacientes que antes de qualquer tratamento, eu tenho um paciente 20 anos, ele tem 21 anos agora, ele teve uma leucemia com 18 anos, 17, 18 anos, então um menino saudável, não tinha absolutamente nenhuma doença, antes de começar o tratamento, ele faz uma super disfunção, ele faz uma disfunção ventricular importante, então isso só pode ser pelo ambiente de inflamação muito grande, que a gente vê que talvez seja um mecanismo que a sepse faz, né, que o COVID fez, né, que doenças que inflamam muito vai provocar uma disfunção miocárdica. Então, esse menino teve essa disfunção, a gente começou a tratar. Antes mesmo dele começar a tratar, conseguiu controlar, ele passou por todo o tratamento da leucemia, hoje eu ainda acompanho ele, ele recuperou a função cardiovascular e hoje ele está como em remissão de doença oncológica. Um caso recente, uma paciente com linfoma, antes de começar a tratar disfunção miocárdica, uma hipocinesia difusa com uma disfunção leve. Também não tinha nenhuma outra causa e a ressonância ajuda muito, né, nesse contexto, porque a gente consegue excluir, né, acho que a ressonância ela veio para mudar mesmo, para tirar a venda dos nossos olhos. Então, para cardio-onco, ela ajuda demais e a gente está aprendendo muito com a evolução da ressonância. Acho que aí também é bidirecional, a gente troca muito. Eu discuto muito com o Luiz Flávio, assim, a respeito dos pacientes. Então, com a ressonância, a gente consegue ver que não tem outras causas e realmente deve ser alguma coisa, essa inflamação. Foi apresentado um trabalho na SOCESP, que Zé Augusto até julgou, que eles dosaram alguns marcadores, então a gente vai começar a entender esse link mesmo entre as doenças. Isso é algo, assim, que hoje em dia me chama muito mais atenção do que propriamente a cartoxicidade pela medicação. Um modelo bem claro que a gente tem, teve até um caso, né, que você também viu, Milena até fez um TCC e publicou, foi um caso que eu vi lá, que eu acompanho no meu ambulatório lá do HU, é da leucemia eosinofílica, que ela Eosinofílica. leva, de fato, a uma inflamação endocárdica com fibrose, né? Então, esse não é que aí é uma relação direta entre câncer levando a uma doença cardíaca. Isso já está descrito há muito tempo, é só arrumar. Então, essa classificação ela é perfeita, ela se encaixa em tudo e serve como um grande guarda-chuva para a gente tentar entender a complexidade. Eu penso que ao passo que deve ter vários trabalhos buscando o mecanismo, mas a gente tem que ter agora um olhar muito atento na prevenção primordial lá atrás, desde cedo, né? Não vacilar com o estilo de vida. Não, eu acho que a Porque gente de tem que ser fato adoece, promotor né? disso, sem dúvida. Eu Agora acho tem assim, que ser. isso virou muito minha cabeça, inclusive para os meus filhos. Então, a gente tem que pensar que é da infância mesmo. Então, é assim, você realmente estimular a atividade física, uma alimentação mais balanceada, né, um controle melhor mesmo do peso corporal. A gente realmente tem uma atenção de verdade, porque muitas vezes a gente passa batido por isso e nem conversa muito com o paciente, tem que perder peso, tem que ter uma alimentação. Eu acho que a gente precisa se aprofundar nisso, né? A gente já teve um evento esse ano que a gente acabou se aprofundando mais e foi uma discussão muito bacana, que foi o Sabadó, né? Falando em mudança de estilo de vida. Então, eu acho que a gente tem que promover isso mais. Inclusive, a gente já promoveu no nosso meio, né? Para despertar todo mundo. E agora a gente tem que despertar a população, né? Então, eu acho que esse é o trabalho mesmo que a gente tem que fazer. Ô, Ju, Outro exemplo que eu me lembrei agora é carcinoide também, né? A secreção, né, carcinoide, que atapeta as leva a valvas. doença. Eu estou com uma paciente agora, Outro assim, exemplo aí. que Outro o exemplo. oncologista viu a progressão da doença, porque no eco de vigilância ela abriu uma insuficiência tricúspide importante que ela não tinha, a paciente assintomática. Ela foi para mim para uma avaliação, eu peguei todos os ecos e eu falei para ele, isso aqui é de síndrome carcinoide. Não, não é, a doença está controlada. Eu disse, pode pesquisar, a doença não está controlada. A doença não controlou, não está controlada mais, ela vinha tratando, ele vai ter que mudar agora a linha de quimioterapia, e é mais um exemplo disso, a própria doença oncológica, né, não é nada do tratamento, provocando doença cardiovascular.
Ô, Ju, eu não vi, porque assim, infelizmente eu trunquei um pouco a sua apresentação. Nessa história da prevenção, você fala alguma coisa de saúde mental, né, como interferir nesse processo? Porque eu acho que deve ter uma ligação Com forte. certeza, deve ter, com certeza, Tem um assim. exemplo clássico de um paciente que eu herdei do professor Zé Augusto, que ele primeiro foi um tumor de rins, Augusto já sabe quem é, ele fez primeiro tumor de rim, o camarada venceu. Depois já estava comigo, e um dia ele estava andando na praia e uma falta de espinéia violenta vem para mim quando eu faço o hemograma, o cara estava com anemia violenta, porque era leucemia, né, com um leucócito de, sei lá, 25, depois 50 mil. Então, leucemia. Aí faz o tratamento da leucemia e o cara, assim, aquela cabeça para frente, e o empresário que sempre pensando para frente. Eu estava nos Estados Unidos, aí ele também estava por lá e me ligou dizendo que estava com a íngua no pé porque jogou bola. Eu digo, como é que é? Tem ferida, não tem tal disso aí. Isso não está aparecendo nem. Quando voltei, eu sei que foi um linfoma, a leucemia virou linfoma. E o cara continuou aí tocando o barco para ele e tal. Então, eu acho que esse aspecto da saúde mental deve influenciar as duas doenças aí, sem errar. Demais. Sem errar, Agora, eu também acho, mas assim, eu não me aprofundei nisso, mas o mundo vem falando sobre isso, né, que a doença, a saúde mental, e a gente vê isso de uma forma prática pós-Covid, que foi um estresse pós-traumático mundial, né, e isso. a gente vê também perfis de pacientes, eu vejo muito paciente oncológico, a gente vê que aquele paciente que, assim, não, encara a doença e é isso, eu vou, tem um comportamento, né, mais Vou ter que resiliente e sair, vou ter esse otimista. novo. Não, fica à vontade, professor. Roberto levantou a mão aqui, viu, Ju? Ele tem uma resposta melhor. Oi, Beto. Oi, Ju, parabéns, viu? Foi excelente, conceito que eu não sabia. Até, pelo que eu entendi, né, durante a apresentação, muita coisa, a hipótese relacionada à doença aterosclerótica, né? Existe pouca coisa no ramo da doença cardiovascular geral. Eu lembro que até você mesmo que me mandou num dos congressos um slide mostrando que os pacientes com estenose aórtica e que colocaram TAV, eles tiveram incidência maior de câncer de pulmão. Né, talvez, né, pelo próprio, né, maior diagnóstico, pela tomografia da TAV, e essa visão de cardio-oncologia reversa, você acha que ela sai um pouco da aterosclerose e ela vira realmente doença cardiovascular geral? Porque eu acabei lendo o trabalho e ele tem muito viés de seleção, né? Porque o cara com estenose aórtica, ele é idoso, ele tem Sim, né, ele é um perfil que ele teria maior chance, de ter né, doença realmente de ter neoplásica. doença neoplásica. Então eu fico É, na porque dúvida se é isso. o que a amiloidose versus, né, estenose aórtica anatomicamente importante. É causa, consequência, ovo, galinha, né? Talvez essas coisas vão se Não, estão andando entrelaçar. juntas, estão Isso. E andando daqui a um tempo a juntas. gente vai ver que realmente as duas coisas têm fatores de risco concomitante. É isso. E assim, e uma coisa que eu acho engraçada é que quando a gente pensou que doença aterosclerótica mais estenose aórtica, apesar de ter fatores concomitantes, a gente sabe que a terapêutica de um não influi na progressão da doença de outra, né? Então, eu não Porque a sei gente assim, não está tratando, a gente não está tratando a doença, a gente está tratando a consequência da doença, entendeu? Talvez aquilo que Peter Libby falou, assim, eu assisti uma aula dele quando eu estava lá no INCOR, e que ele deu uma aula sobre inflamação. Então, é o que ele já vem militando há muitos anos e a gente não desenvolveu um target para isso, né? A gente foi só tratando a consequência. Então, muito provavelmente, a gente está tratando a consequência, né, da doença aterosclerótica, que é uma doença inflamatória, tanto que o Cantos, ele veio dessa hipótese inflamatória para tratar aqueles pacientes que já tinham doença aterosclerótica realmente já desenvolvida e que tinham aquele risco residual, né? Uma proteína C reativa aumentada e que talvez se a gente tratasse ali a inflamação, a gente pudesse diminuir esse risco. Existe trabalho com colchicina, né? Com doença aterosclerótica. Então, assim, eu acho que aí são vias comuns. Não acho que uma provoque a outra, o ovo ou a galinha. Talvez elas aconteçam ao mesmo tempo, entendeu? A amiloidose com a estenose aórtica, porque elas compartilham o mesmo background, né? Aqueles fatores de risco. Tanto o câncer como da doença cardiovascular, compartilha. O cara que fuma pode ter câncer e doença cardiovascular. O cara que é obeso, ambos. Diabético, ambos também. Hipertensão, também ambos. A gente tem um trabalho que demonstra que pacientes hipertensos têm mais risco de ter câncer de mama, por exemplo, mulheres hipertensas. Então,
Eu acho que é ao mesmo tempo. A classificação, ela serve para, assim, ser didática, né? Para a gente conseguir pensar e desenvolver trabalho, ciência. Mas uma coisa não é necessariamente que acontece antes da outra, elas podem acontecer ao mesmo tempo, é porque a gente vai descobrir uma antes e a outra depois. Então, hoje eu já penso assim, né? Não acho que é uma coisinha que ao longo do tempo vai provocando outra. Pode estar lá e você simplesmente não está mais cego para as condições. Eu acho então ótimo. Eu acredito também, igual que talvez, fugindo um pouco, apesar que a doença valvar também ela envolve a aterosclerose, né? Estenose. Desculpa, a inflamação. A Né? inflamação, a Isso, doença valvar é estenose aórtica. Se a isso, gente paciente com pensar. estenose aórtica tem protótipo de aumento de inflamação. Hoje a gente discute Sim. bastante sobre isso, né? Tanto é que você tem dano miocárdico, não só pelo aumento da pós-carga, mas a gente fala também um pouco de inflamação. Talvez seja esse a raiz para tudo. Foi ótimo. Parabéns, viu? Obrigada, Beto. E aí? Acho que é isso, né? Acho que foi Eu uma acho aula, assim, só para despertar. Eu queria sair um pouco daquilo de cartoxicidade, estratégia de prevenção, que é importante e é algo que eu faço no meu dia a dia, mas eu queria trazer uma visão, talvez, um pouco mais atual, sair um pouco da caixa, mostrar que cardio-onco é uma coisa maior do que isso só, né? Não é só a gente ir lá e tratar, remendar. A gente pode atuar de uma maneira muito maior, né? Acho que a gente, como cardiologista, a gente tem um papel muito grande, assim, pensando em saúde pública, tanto do ponto de vista cardiovascular como de doença neoplásica. E você tem razão quando fala dessa questão fisiopatológica, que quando a gente dá o diagnóstico de doença arterial coronariana clínica, décadas anteriormente, o paciente já desenvolve a fisiopatologia para Sim, arteriosclerose, né? Então, você tem estrias gordurosas em criança, em jovem, adolescente, fora do controle dos fatores de risco. Então, exato. essa fisiopatologia, ela Hoje eu tá penso de lá uma forma latente. um pouco mais. Então, a gente está dando diagnóstico da manifestação clínica que chega para a gente, mas a fisiopatologia está há muito tempo atrás, né? Está na frente, né? Começa bem antes. E aí pode estar junto mesmo. Às vezes tem consequência. Eu acho, por exemplo, vocês falaram em amiloidose, mas, de fato, você tem um linfoma ou um mieloma, você tem uma alteração de uma proteína que vai lá no coração, né? Vai lá no coração e deposita. Esse não deixa de ser uma reversa, né? Porque você tem um câncer que está lesando o coração. Tudo bem, no sentido amplo. Eu acho que é uma reversa. Você Exato. predispõe a uma cardiopatía. Você predispõe a uma cardiopatía, um depósito de uma doença oncológica. Então, eu acho que essa classificação ela encaixa em tudo. Ela tem que ser... A amiloidose AL é isso, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Então, não tem outra explicação. Você Essa começa semana, com... essas últimas, isso, 2 semanas, peguei duas pacientes, assim, uma paciente mais idosa, que veio que era amiloidose, era TTR, e não era. Ela tem uma amiloidose AL. Então, não é porque idoso só vai ter transtirretina, ela tem AL. Então, e uma outra que já tinha uma doença neurológica, uma doença até, uma distrofia, que abria um quadro de amiloidose, não, é transtirretina, e é AL também. Então, assim, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, a gente que não consegue detectar, talvez, na mesma hora, né? A gente detecta a consequência maior. Então, hoje eu penso assim, acho que a cardio-onco trouxe para mim, talvez, assim, esse raciocínio um pouco mais amplo, nesse sentido, fisiopatológico. Souza, finaliza aí, Souza. Muito bem, não tem mais... deixou de ser, né? Porque cardio-onco... Eu só não achei, assim, ainda o termo reverso, porque reverso dá a ideia da possibilidade de você regredir. Não sei se o termo seria... Eles colocaram reverso porque, assim, quando foi cunhado esse termo cardio-oncologia, foi pensando nisso, né? Sim. Doenças oncológicas provocando alteração cardiovascular. Entendi, o reverso nesse sentido. O reverso é que não só isso, né? Eu jurava que o reverso seria reverter a cardiopatia. Então, eu estava certo que era remodelamento reverso. Eu pensei que era por isso que eu coloquei esse título, para dar uma... Pensou que o câncer ia curar a cardiopatia, né? Não, mas eu não pensava, eu pensava na possibilidade que você já disse aí, de você mudar mudar o destino, né? Porque eu só me lembro daquele artigo clássico de Paul Dudley White de 1955, que é assim: The Gene, The Heart
e de destino. Então, eu achava que o cara que estava predisposto a ter doença ia ter. Né? E depois você mesmo já mostrou que aquele trabalho de 2016, né? Não me lembro mais qual é, de Yang, mostra que você pode reverter isso aí. Então, em oncologia também, eu acho que isso aí, eu acho que vai por isso aí. Mas, olha, bem, Ju, parabéns, eu acho que não tem mais comentário, nem perguntas, mas eu acho que você trouxe aqui uma palestra fantástica, né, como mostrando insights, né, que cardiontologia não é só como foi, né, cardiotoxicidade, né, é aquela coisa que sempre tem que ter cuidado para não matar o boi para matar o carrapato. Então mas por outro lado, se você não tiver cuidado, eu acho que é uma mensagem importante nesses critérios que se usa muito para definir cardiotoxicidade, que muitas vezes pode ter erro. Eu já vi situações de que se colocou um strain absurdamente rebaixado, e quando você vai repetir, não é, e o paciente priva o paciente da droga que pode curar. Então, esse eu acho que é um detalhe interessante. Mas esse aspecto tudo você mostrou aí, fantástico, e o caminho está na prevenção, né? Então, parece que cada vez mais na prevenção. Né? Se você olhar lá aquele contínuo cardiovascular do Wittgenstein, antigamente a gente focava só do lado direito, né? Tanto é que você vê que os grandes estrelas eram cirurgiões, agora você vai cada vez no lado esquerdo e cada vez mais precoce no lado esquerdo, né? Como o Zé Augusto agora abraçando esse lado aí da preventiva e mais precoce ainda, né? Prevenção primordial. Então, eu acho que isso é um detalhe que a gente tem que, como você falou, não só a gente se conscientizar disso, porque se o cardiologista não pensar assim, como é que vai passar isso para seus pacientes, né? Exato. E fazer com que isso chegue na comunidade. Eu acho que é isso aí. Você fez um alerta. Agora, a última pergunta, o que você está bebendo, Ju? Água. Water. Água. Vou quebrar as garrafas de vinho que tem aqui, viu, Ju? Vou botar tudo... Eu tenho também, professor. Mas assim, de vez em quando, o que não pode é a gente dizer que todo dia no almoço tomar um cálice está tudo bem. Está tudo certo. E tem alguns momentos, né, professor, que a gente pode né, prescindir disso para celebrar alguma coisa. Você não concorda? Sem dúvida. Olha, cadê aquele... Tem um cara que vai para a Austrália porque diz que a uva lá é protetora. Tem que mostrar. Não, eu me lembro que um dos pacientes também que eu herdei do Dr. Zé Augusto, chamado Roberto Quintiliano na Fonseca, 92 anos, e ele chegou para mim e fez: Dr. Souza, Dr. Genival Londres do Rio me recomendou tomar todo dia uma colher de sopa de uísque. E eu faço isso regularmente. Com 90, devo parar, eu digo, não só não deve, como eu acho que eu vou começar a tomar também, porque o cara com 92, uma cabeça danada, aí eu quase que já comecei. A receita, a consulta, né? Obrigado pela consulta. Isso. Pois é, pessoal, então, muito bem. Então, João, obrigado pela apresentação belíssima. Venha mais vezes, né, para a nossa reunião. Eu que agradeço, professor, a oportunidade. Realmente a nossa reunião está cada vez com um nível mais alto, né? E você está botando pressão das outras pessoas, porque realmente hoje foi um nível fantástico. Imagina, professor. E, bem, então, boa noite para todos e na próxima semana mais uma reunião magna, sendo com fé em Deus. Um abraço. Parabéns. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.